Fala, gente, fala, gente. Bora lá. Tentei fazer aula ao vivo, tentei fazer aula 3 ao vivo, mas quem tava ali no ao vivo viu que a internet não ajudou. E ao vivo tem dessas coisas, né? Quando você bota o pé na água, você realmente vai ver como que é o campo de batalha. Tô gravando essa aula, certo? Porque eu sou comprometida, eu sou faixa preta. Não deu certo no ao vivo, a gente faz gravado. O importante é que vocês entendam o assunto. O importante é você na mão com 10k, beleza? Fui tentar gravar, você acredita que eu gravei a metade da aula sem áudio? Então os problemas não acontecem só com você, acontece com a Yasmin também. Dá vontade de gritar, dá vontade de ficar agoniado, dá vontade de se estressar, mas a gente precisa controlar a nossa vida, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. E eu simplesmente tenho um comprometimento comigo e com vocês. Também tenho um comprometimento com os meus clientes, e compromisso é a palavra que leva a gente ao impulso de uma vida diferente, ao impulso de atitudes diferentes que fazem com que a gente tenha uma plenitude, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Então tenha um compromisso com você, tá? Eu tô contando isso só pra vocês entenderem que hoje tinha sido um dia que era pra tudo dar errado. A internet não funcionou, gravei a metade da aula sem áudio porque o microfone estava desligado, mas eu tô aqui novamente, gente, gravando tudo. Então quando vocês assistirem essa aula, pensem no seguinte: a Yasmin tem comprometimento, por que eu não voltei? Essa aula vai falar muito sobre compromisso, o compromisso seu, compromisso do seu cliente, então assiste até o final. Se você quer faturar mais de 10 mil reais no mês, você precisa entender tudo que eu tô falando nessa aula, beleza? Bora lá, seja bem-vindo novamente à terceira aula, né, aí do meu evento A Virada. Eu esperei tanto por esse momento, por esse evento, eu tenho milhares de corretores aí cadastrados, que realmente pra mim faz muito sentido compartilhar tudo que eu sei com essas pessoas que estão cadastradas. Por quê? Porque essas pessoas, em algum momento, elas se sentiram perdidas. Em algum momento, elas sentiram vontade de gritar porque elas não estão conseguindo conquistar algo que elas almejam. Então, por que não a Yasmin explicar? Por que não a Yasmin se entregar e falar o que é que dá certo pra ela? Então, eu tô aqui, beleza? Combinado? Na aula 1 do evento A Virada, eu falei porque a forma velha de se trabalhar, a forma que corretores de imóveis vêm trabalhando há mais de 10 anos, 8 anos, não lhe leva aos 10k no mês. E por que o método CFP te leva aos 10k no mês? Então, se você não sabe se você está trabalhando da forma velha ou da forma faixa preta, você precisa assistir a aula 1. A aula 2 é uma aula muito forte, tá? É uma aula que a hashtag dela é Eu Também Posso. Se você não tem dinheiro, você também pode. Se você não tem cliente, você também pode. Se você tem medo de fracassar, você também pode. Então, se você está sentindo tudo isso, que são coisas que eu senti quando eu iniciei no mercado imobiliário, não tinha muito dinheiro, pedi demissão da carteira assinada, não tinha cliente e tinha medo de fracassar porque as pessoas ao meu redor também tinham, você precisa assistir a aula 2. Beleza? Combinado? Tá tudo aqui no YouTube, tá tudo aqui linkado na página que você tá assistindo essa aula. Só se joga, só vai lá e assiste. Você só precisa fazer isso, colocar no papel e colocar em prática. Eu tô me entregando aqui, eu espero a sua entrega, os 100% do seu 50%. Hoje a nossa aula, a aula 3, ela vai falar sobre um assunto que é um dos assuntos que eu julgo mais importante na nossa relação corretor-cliente. É uma aula que vale muito dinheiro, gente. Tá nesse curso aqui, mas ela vale muito dinheiro. Ela vale dinheiro demais. Pra você ter uma ideia, ela fez com que a minha aluna Vanessa de Manaus, conseguisse um faturamento 1000 vezes maior do que o seu investimento no método CFP. Ou seja, a Vanessa faturou 10 mil reais no mês em comissão, depois de aplicar essa aula. Então, se você tá aqui, se você tá tendo a oportunidade de estar com essa aula gratuita aqui, faz valer a pena. Combinado? Vamos embora. Ó, gente, eu vou falar hoje sobre follow-up. Pra quem não sabe, follow-up é acompanhamento. Acompanhamento do seu cliente. Quantas vezes você não foi atender um cliente, o cliente não te respondeu e você deixou aquele cliente escorrer pelo ralo? Você deixou aquele cliente pra lá, você esqueceu daquele cliente. Quando você retoma um atendimento depois de um ano, ou até mesmo um outro corretor da sua imobiliária vai falar com aquele cliente e ele já comprou com outro profissional. Já aconteceu isso com você? Se pergunte. Ou você que está iniciando, comece certo. Não deixe isso acontecer com você. A gente vai tratar sobre acompanhamento do cliente, tá? O cliente, do primeiro momento que ele fala contigo até ele fechar uma venda, ele passa por várias etapas. A venda, ele é um processo,
São várias etapas juntas que somadas formam uma venda. Então, ou você entende isso, coloca isso na sua cabecinha, ou você vai querer imediatismo. Falei com o cliente, já quero que ele feche. Falei com o cliente, já quero que ele feche. Se você fizer isso, você vai se frustrar, porque a venda não é assim. Ainda mais uma venda complexa, uma venda que envolve grande valor, um produto de grande porte. O imóvel, ele necessita que as pessoas que estejam ali envolvidas no processo, elas conversem com pessoas, elas tenham consideração maior do que você, por exemplo, comprar uma roupa, uma calça jeans, que eu vendia roupa, né? Quando eu iniciei no mercado imobiliário, eu pedi demissão da loja que eu trabalhava. É um segmento que eu amo muito, eu adoro moda, mas eu tinha feito essa decisão muito forte na minha vida de sair da carteira assinada e ir para minha fase empreendedora, né? Então eu precisava tomar as rédeas da minha vida, porque eu sabia vender, eu sei vender, só que eu sabia vender um produto de baixo valor. Quando a gente vai para um produto de grande porte, de grande valor, que o cliente necessita de uma grande consideração, o profissional tem que ser grande. O profissional não pode ser mediano. O profissional não pode ser amador. Se você se sente um profissional amador, se você se sente um profissional que não tem êxito nas coisas que você faz, você precisa estudar. Você precisa, de fato, ter um GPS e saber o caminho que vai fazer com que você fature o que você deseja faturar. Senão você vai ficar perdidaço, tá? Então, follow-up nada mais é do que o acompanhamento que você faz do primeiro contato até assinar esse contrato com esse cliente, tá? Tem um estudo que fala que a gente precisa, na média aí, do primeiro contato, a assinatura de um negócio, ao fechamento de um negócio, falar com esse cliente no mínimo aí umas 8 vezes. Então tem clientes que são mais rápidos, tem clientes que são mais lentos, tem clientes que eu já precisei falar 20, 30 vezes até ele me dar atenção e assim vai. Mas a Yasmin, ela tem na mente dela o quão importante é fazer o acompanhamento com esse cliente. Então eu vou lá e faço, tá? Se vai resolver minha vida, se vai fazer com que eu tenha mais conversão, mais faturamento, eu vou lá e faço. E é isso que eu quero passar aqui pra vocês. Não existe nada fácil, não existe nada caindo do céu, tudo é com muito trabalho, mas se torna simples quando você sabe o caminho, quando você tem um GPS. E é isso que eu tô fazendo aqui agora, você vai ter o GPS que a Vanessa teve, né, pra faturar aí mais de 1000% do seu investimento que ela fez no método CFP em comissão. Beleza? Eu perguntei pra você, né, quantas vendas você deixou escorrer pelo ralo. Faz essa pergunta, anota. Talvez você não tenha um número exato, mas só de você ter em mente quantas vendas você deixou passar, tudo isso vai virar uma análise na sua vida profissional, que você vai começar a ter atitudes a partir dessa análise. A gente precisa se autoanalisar, tá, gente? A gente precisa de verdade entender se a gente tá no caminho certo ou não. Se você fala com o cliente uma vez, ele não te responde e você abandona, você tá deixando venda na mesa. Se você fala com o cliente, faz uma simulação e ele não te responde mais, ele te deixa no vácuo e você não faz nada sobre isso, você tá deixando na mesa, tá? Você precisa, se você tá vendendo um produto de valor agregado alto, você precisa ser um profissional de grande escala. Se você for amador, se você sentir que você não tá sabendo fazer, você precisa tomar as rédeas da sua vida e mudar essa situação. E as atitudes, elas vão vir depois dessa análise, depois dessa autocrítica, tá? Vamos falar sobre os erros. Primeiramente, os erros que a gente comete ao atender um cliente, tá? Quando você tá desesperado para vender, quando você só tá preocupado com a comissão, você simplesmente não se preocupa em crescer como profissional. Você se preocupa com dinheiro, você não se preocupa com aquela pessoa que você tá em contato, que você tá tendo a oportunidade de ajudar e fica estampado na cara do seu cliente que você não é um profissional diferenciado, que você é um profissional igual à maioria. E quando você é um profissional igual à maioria, quando você só despeja a característica, quando você só despeja o básico do básico e não orienta esse cliente, o preço, ele vai estar vinculado se esse cliente vai comprar de você ou não. Gente, ficar falando que o imóvel tá mais barato, ficar falando que essa construtora é top, ficar falando das características que o empreendimento é melhor, nada disso funciona se você não souber o que é relevante para o seu cliente. Isso vai ser só mais uma balela, só uma conversinha de vendedor. E se você quer vender imóvel, você não pode mostrar para o seu cliente que você está tendo um atendimento mediano, que você está tendo um atendimento amador. Senão, você vai ter que muitas vezes entrar na onda de um cliente que não te valoriza e tirar sua comissão. De que vale a pena você entrar no mercado para você ficar abrindo mão de comissão porque o cliente não te valoriza? Não vale a pena. Você precisa, de fato, mudar esse percurso.
do seu caminho, o percurso profissional. Se você só fala sobre características, se você só fala que a construtora é boa, se você só fala que o preço tá top e você não entende o que é relevante para o seu cliente, ele só vai conversar com você sobre preço. Ele vai chegar e vai dizer: a vida tá ruim, o mercado tá ruim, se você não tá vendendo, né? Tira aí a metade da sua comissão para ver se você vende alguma coisa. Gente, isso é inadmissível. Mas o cliente que vê você como um profissional mediano, ele vai lhe tratar como mediano. Ele vai querer fazer isso com você. E eu digo porque eu sou como você. Eu já passei por situações muito ruins quando eu não tinha as rédeas do meu atendimento, quando eu não tinha as rédeas da minha profissão. Eu já passei por situações bem complicadas. E eu sei que o profissional de imóveis, quando ele não tá num nível que ele consegue ativar gatilho mental de autoridade, que ele não consegue a confiança do cliente, ele sofre porque o cliente ele vai tirar o couro, ele vai tirar bônus, ele vai tirar comissão, ele vai tirar tudo, porque ele não vê valor em você. Então o primeiro erro tá aí no contato. O primeiro contato, você precisa se preocupar com a pessoa que você está conversando. Você está tendo a oportunidade de ajudar aquela pessoa. Então, primeiramente, entenda uma coisa, eu preciso perguntar. Antes de eu afirmar que a construtora é boa, antes de eu afirmar que esse imóvel é mais barato, antes de afirmar as características, eu preciso perguntar. Eu preciso me conectar com o meu cliente. O que é importante para ele? Então, ao invés de você dizer: o empreendimento X tem isso, isso, isso e isso, é o mais barato e a construtora é top. Eu já recebi contato assim, tá? Eu já recebi prints de corretores que eles mesmos me mandavam para eu analisar o atendimento deles, falando assim com o cliente. Então, não acho nada absurdo, porque isso acontece muito no Brasil. O cliente vai lá, o cliente pede informações do empreendimento, o corretor joga um monte de característica, eu já joguei, então eu sei que isso é uma realidade do Brasil. Joga a característica e diz: e aí, vai querer ou não vai? Eu aprendi assim. Tem um monte de corretor que aprende assim. E é por isso que a gente vai mudar. Porque como a Yasmin não ficou nessa situação mediana, como a Yasmin foi pra cima, foi tomar as rédeas da vida dela e conseguir uma forma mais eficiente, por que você não consegue? Por que você não vai fazer? Por que você não vai praticar uma forma que vai te valorizar profissionalmente? Troque isso por isso aqui. Fala fulano e Yasmin aqui, eu vi que você se cadastrou no empreendimento tal, que massa que você curtiu. Agora me conta, o que tá te motivando hoje a querer se mudar? Olha que diferença. Olha a diferença de você jogar um monte de característica e dizer: você vem aqui conversar comigo quando para assinar o contrato? E olha quando você se preocupa com o cliente, você começa a perguntar sobre a vida dele, você começa a entender o que é que o motiva a querer se mudar. Você como cliente, você prefere um profissional, um vendedor que só quer lhe empurrar, que quer lhe empurrar qualquer coisa, que só tá pensando no dinheiro? Ou você prefere um profissional que realmente te ajuda? Faça esse questionamento. Faça esse questionamento. Porque se você se deparar com um vendedor que só quer dinheiro, que quer fazer da sua venda o seu salário, você vai entender aqui, que tá estampado na testa dele: eu não quero ajudar esse cliente. Eu quero o dinheiro que ele tem para me oferecer. Eu quero o salário no final do mês. Veja se isso é bom. Veja se isso é confortável. Você como cliente. Agora, se coloque na frente de um vendedor que se propõe a te ajudar. Se propõe a perguntar. Uma vez eu fui comprar um computador. Antes de eu comprar aqui meu Mac, eu tava fazendo algumas pesquisas sobre computador, porque eu tava realmente querendo trocar o meu, que não tava bom. Eu tinha comprado logo no início da profissão. E eu julgo muito importante, né, todos os equipamentos que a gente tem. E aí eu fui numa loja, né, de PC, de computador, até com um amigo meu. E aí o vendedor ele começou a me perguntar: Yasmin, você trabalha com o quê? Você precisa de programas pesados? Como é a sua rotina no computador? E eu comecei a explicar a ele como era a minha rotina. Ele diz: esse computador aqui não vai servir pra você. Ele tá aí R$10.000, mas ele tem uma configuração que é uma configuração para uma pessoa que trabalha com isso, isso e isso. Como você tem esse comportamento, eu te indico comprar esse. Cara, na hora eu vejo que aquele profissional, ele não tá pensando na Yasmin como um cifrão. Ele tá pensando na Yasmin como uma pessoa que ele precisa ajudar. E ele me ajudou muito. Então, assim, pra mim é de mega importância que a pessoa que esteja ali tentando me vender algo me ajude. Eu tenho essa consciência. E pode ter certeza que o seu cliente tem também. Se você se deparar com um vendedor que só pensa no dinheiro, só pensa em pegar o seu dinheiro e te colocar numa cocó, te colocar numa venda ruim, você não vai querer ser atendido por esse cliente. Então não seja esse vendedor, não seja esse corretor de imóveis que só quer empurrar. Combinado? O primeiro erro tá aí e eu tô aniquilando esse erro na sua mente. Eu não quero que você cometa mais.
O segundo erro é que o cliente ele não sabe o próximo passo lógico. Você vai lá, conversa com ele, manda uma simulação e sim, qual o próximo passo? Você começa a conversar com ele, dá bom dia, eu sou o corretor fulano de tal, sim, e qual o próximo passo? Você não conduz. Ou você conduz, ou o cliente conduz. Não deixe o cliente conduzir, porque o cliente ele precisa de orientação. Ele não precisa conduzir o atendimento. Se você permite que o cliente conduza, você se atesta um corretor amador. E aí, provavelmente, você não vai vender para esse cliente. Então, aprenda a conduzir, tá? Aprenda a conduzir, aprenda a dar o passo a passo para o cliente e aprenda, principalmente, que a venda ela é um processo. Ela é uma soma de vários passos que você precisa seguir. Segundo erro, tá, gente? Segundo erro, aniquile isso. Toda vez que você for atender um cliente, você diz, eu preciso dominar esse atendimento. Eu preciso, de fato, coordenar esse atendimento. Eu preciso tomar as rédeas do meu atendimento. Primeiro erro eu já falei, segundo erro eu já falei. Eu vou passar para as regras agora. Primeira regrinha, eu aprendi isso com Ricardo Jordão. Ricardo Jordão é um cara muito top para venda. E eu sempre indico às pessoas que os livros que eu li, as pessoas que eu aprendi muita coisa, porque eu acredito que isso é que é prosperidade, isso que é você ser grato para tudo que aconteceu na sua vida, todas as pessoas que estavam à sua volta, seja aquelas pessoas que te ajudaram no mínimo possível, você precisa ser grato. Então, eu sempre falo muito das pessoas que eu me espelhei, dos livros que eu li, das atitudes que eu tive para chegar onde eu cheguei hoje. E eu aprendi isso com o Ricardo Jordão. Ele sempre fala uma coisa: não se desiste de cliente nunca. Não se desiste de cliente nunca. O cliente falou com você, você vai tentar falar com ele até vender. Até vender, porque a rédea, eu tenho muito essa palavra, né? A responsabilidade de você vender tá nas suas mãos. Então, você precisa se responsabilizar. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que fulano de tal não presta, o dono da construtora não presta, o dono da imobiliária não presta. Só ela quem presta, né? Só aquele profissional que tá reclamando que presta, né? Será que é assim mesmo? Será que você não pode se responsabilizar pela sua vida? Será que você não deve se responsabilizar pela sua vida? Será que todo mundo é ruim e você é o bom? Será que todo mundo vende porque é sorte e você não vende porque tá todo mundo contra você? Não pensa assim, não. Porque se você pensar assim, você vai se prejudicar muito. Porque nunca você vai ter aí uma vida que você tenha responsabilidade sobre ela. Isso é muito perigoso. Então, primeiramente, não se desiste de cliente. Você sempre precisa aprender como falar com o cliente. Você sempre precisa estar em evolução com o seu atendimento. E você precisa se dedicar. Lembre-se de uma coisa, o seu cliente, ele tá ali no WhatsApp, ele tá disputando. Você está disputando a atenção com a família dele, com as pessoas que ele ama, com o trabalho que é muito importante para ele. Então, seja relevante. Você só vai conseguir a atenção do seu cliente se você for relevante para ele. Então, se você precisa falar com ele 20 vezes, 80 vezes para poder vender, fale. Agora, fale de uma forma interessante. Fale de uma forma que você realmente tenha valor, que você tenha autoridade sobre aquele assunto, tá? Não chame a atenção da pessoa com um bom dia e pare de falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem vários corretores que dizem, Yasmin, eu falei com o cliente bom dia, boa tarde, boa noite, ele não me respondeu. Gente, isso não é relevante. Você fala, se uma pessoa chegar pra mim e disser, Yasmin, bom dia, na minha cabeça eu vou pensar, eu sou muito rápida, eu sou muito ágil. Eu vou pensar assim, o que é que essa pessoa quer? Ela precisa falar o resto. Fala, Yasmin, bom dia. Eu vi que você se cadastrou no empreendimento X. Ou então, fala, Yasmin, bom dia. Te mandei uma simulação ontem com a orientação sobre ela. O que é que você achou? Gente, toma a rédea da vida. Toma a rédea do atendimento. Não assina um atestado de uma pessoa que não tem controle da situação. Estuda. Só é grande quem tem atitude de grande. Só ganha dinheiro quem tem atitude de quem realmente quer ganhar dinheiro, de quem faz a forma correta para ganhar dinheiro. Porque falar que quer é muito fácil. Fazer, provar que quer é totalmente diferente. E eu cansei de ficar ouvindo o que as pessoas dizem que querem. Eu escuto hoje, eu presto atenção hoje nas atitudes das pessoas. Porque se ela não tem atitude de grande, ela não vai ser grande. Porque o nosso resultado na nossa vida vem das nossas atitudes. Então, se você só fala, o máximo que você vai ter é fala. É fala. Então, fale menos, faça mais. Isso é muito importante, tá? A segunda regra, não perca o time. Se o cliente diz que pode falar às 10 horas, fala com ele às 10 horas. Se o cliente se comprometeu com você amanhã conversar com você,
Fala com ele, tenha compromisso, você precisa encantar. Você não pode deixar com que outros profissionais encantem ele primeiro que você. Senão você perde o time, gente. Perde o time. Quantas vezes você esqueceu de falar com o cliente e quando você ligou para ele estava conversando com outro? Aqui no meu estado tem 5.000 corretores. Se eu deixar o cliente ao léu, se eu deixar o cliente solto, ele vai falar com outro e corre um grande risco dele gostar de outra pessoa, dele sentir identificação com outra pessoa e aí eu perco o cliente, gente. Então toma cuidado, pega o time pra você. Percebe que isso é muito importante, porque o seu cliente está falando com várias e várias e várias pessoas. Ou você se conecta com ele ou já era. E a terceira regra é justamente essa. Conexão, busque conexão, seja interessante. Chega de ficar mandando característica, de ficar com conversa sem conexão nenhuma, falando pro cliente, venha comprar, esse daqui é o melhor, tem promoção. Sem entender as dores dos seus clientes, você não vai chegar em lugar nenhum. Então seja interessante, busque conexão, porque esse é um dos pilares aí do nosso atendimento e do nosso follow-up também, tá? A quarta regra, sempre finalize um atendimento com compromisso. Esqueça aquela parada de dizer, venha fazer uma simulação sem compromisso. Esqueça isso, não existe essa parada sem compromisso, gente. Não existe. Você precisa de verdade ter compromisso. Ter compromisso com o seu cliente e fazer com que o seu cliente tenha compromisso com você. Yasmin, me explique aí de uma forma explícita, né? Faça um exemplo aí. Bora lá. O cliente chegou e disse assim, Yasmin, muito obrigada, vou analisar e depois te falo. Se você disser beleza, o cliente nunca mais vai falar com você. Ponha uma coisa na sua cabeça. O cliente vai falar com outro profissional, mas com você ele não vai. Agora, se você toma as rédeas da sua vida e você combina um compromisso, aí é totalmente diferente. Veja só como tem duas formas que eu falo geralmente quando um cliente me diz isso. Show, Bob, realmente é imprescindível que você faça essa análise e amanhã eu vou voltar a falar contigo para saber o que é que você concluiu, beleza? É melhor para você às 15 ou às 18? E aí você deixa o cliente falar, né? O que é que fica melhor para ele. Se ele disser que fica melhor às 14, você vai lá e cumpre o horário. Porque quando você se compromete com o cliente e ele se compromete com você, você conquista um compromisso dele, ele atestando que para ele aquele horário tá legal para vocês conversarem, ele não toma como surpresa. Você não vai ser uma pessoa que tá interrompendo ali uma parte importante do seu dia a dia. E uma das coisas que você precisa prestar atenção e anote, tudo que eu digo aqui é muito importante, anote. Quando você recebe um contato de uma pessoa, entenda, coloque isso na sua cabeça, aquela pessoa precisa de ajuda, ela tá sem entender alguma coisa, algum processo, tem alguma coisa que incomoda ela e ela precisa de um profissional para resolver. Então você não é uma pessoa que incomoda, você não é uma pessoa ruim, porque tem muita gente que bota isso no peito e diz, eu vou estar incomodando o cliente. E não fala com o cliente direito, não fala com o cliente com segurança. E é uma das coisas que você mais precisa, é segurança. A segunda forma que eu posso falar com o cliente, quando ele me diz que vai ver e depois me fala, é o seguinte, show, Bob, quanto tempo você precisa para analisar essa condição? E aí vamos supor que Bob diz, 2 dias. Hoje a gente tá no sábado, então na segunda, né, eu falo contigo. E aí eu falo, perfeito, na segunda eu te ligo. Você prefere que seja pela manhã ou pela tarde? E aí você deixa o seu cliente falar o que é melhor pra ele. E aí vamos supor que ele diga, Yasmin, eu prefiro que seja pela manhã. Às 10 horas tá bom pra você? E pronto. Você se compromete com o cliente e faz com que ele se comprometa com você. É simples, né? Quando a gente tem um caminho, quando a gente tem um GPS. Mas quando você não sabe o que fazer, você fica perdidaço. Você fica se sentindo mal, você fica se sentindo desvalorizado. Eu sei como é isso. Quando a gente não sabe o caminho, a gente se sente muito mal. E ainda tem outras formas de você pegar compromisso com essa galera que tá querendo lhe dispensar. Eu vou ver e te falo. Já teve gente que chegou assim pra mim, Yasmin, obrigada. Eu vou conversar com meu esposo, com minha esposa e qualquer coisa eu te aviso. Aí o que é que eu falo? Show, Maria! Eu entendo que essa conversa é imprescindível. Ela realmente é muito importante. Amanhã eu falo contigo para entender o posicionamento de vocês. Combinado? Combinado. Combinado. É assim que a gente faz. É simples, mas não é fácil. É simples quando você tem um GPS. Não é fácil porque se você não souber o caminho, você vai ficar perdidaço. Você vai no intuitivo e no intuitivo você não faz 10K. No intuitivo, você não sustenta uma recorrência, você não vende todo mês. Esqueça o intuitivo. Toma as áreas da sua vida e seja um profissional de alto valor, um faixa preta. Beleza? Fechado?
Nunca deixa de falar com esse cliente, viu? Se você combinou que amanhã vai conversar com ele pra saber como foi a conversa dele com a esposa, converse com ele, pelo amor de Jesus Christ. Pelo amor de Jesus Christ. Não deixe de falar com esse cliente. Da mesma forma que você buscou o compromisso dele, tenha compromisso com ele também, senão ele vai entender que você é um profissional de baixo impacto, baixo valor, e ele não vai lhe dar segurança, não vai lhe dar a confiança, né, que você precisa pra poder assinar esse contrato, tá? E aí tem muita gente que me pergunta nas caixinhas de pergunta: Yasmin, quando o cliente pede a condição de pagamento e não fala mais nada? Bora lá, tem uma forma da gente conversar com esse cliente, da gente retomar esse atendimento e fazer esse follow-up de forma eficiente. Bob, te mandei a condição de pagamento ontem e, respectivamente, eu também mandei um áudio com a explicação. O que você achou? Qual a sua opinião? Gente, existem várias formas de fazer follow-up, tá? Existe a forma falada, escrita, áudio, e você também pode fazer um vídeo. Você pega aqui, a selfie mesmo do WhatsApp, você pega aqui, deixa eu pegar meu celular, abre a conversa do cliente no WhatsApp e fala bem assim: fala fulano, ó, te mandei a condição de pagamento ontem, mandei um áudio pra você explicando, me conta, o que você achou? Você preferiu na saque, na price, você preferiu com balão, sem balão? Pra você ficou melhor a condição de pagamento na planta de 2 quartos ou de 3 quartos? Me fala o que cabe no seu orçamento. Lógico que isso eu tô falando várias coisas, né? Pra você perguntar tudo não, você vai perguntar o que faz sentido pro seu cliente. E é tão simples, gente, é um follow-up tão simples. E o cliente vai dizer: porra, esse corretor é diferenciado, esse corretor fala comigo por vídeo, eu consigo entender como é que ele se explana, a segurança que ele tem, como que ele conversa com as pessoas. Seja criativo. Domine a parada. Você não precisa fazer um follow-up igual, não precisa ficar mandando mensagenzinha pronta, escrita o tempo todo, tá? Tem outras formas de fazer follow-up também, eu vou dar aqui alguns tipos de follow-up pra vocês, né? Fala, Bob, eu sei que a gente conversou algumas semaninhas atrás e você ficou de analisar sobre o empreendimento X, Y, Z, você coloca ali o empreendimento que vocês conversaram. E como eu sei, né, que por WhatsApp nem sempre é possível sanar todas as dúvidas, eu tô enviando esse vídeo com uma dica, aí você diz uma dica lá que você colocou, né, que pode te ajudar nesse momento tão importante. Me fala o que é que você acha, me fala se ela te ajudou. E aí você começa a buscar um assunto com esse cliente. Ele vai lá, assiste aquele vídeo, vê que você realmente se importa com ele e ele lhe dá o feedback. Aí você retoma o atendimento dele. Que massa, Bob, que massa que eu te ajudei. Mas bora lá. Como é que tá a sua busca? Teve algum empreendimento que você curtiu nesse meio tempo que a gente conversou? Porque aí você começa a buscar formas de conversar com esse cliente, já que ele não estava lhe respondendo. Se um cliente não está lhe respondendo e você consegue uma conversão, que é fazer com que ele lhe responda, você usou uma técnica de follow-up, ele te respondeu, você precisa prosseguir com esse atendimento, beleza? Então eu sempre que eu faço um follow-up com a estratégia ali de um vídeo, de um conteúdo, eu espero esse cliente me responder e eu vou retomar esse atendimento com ele. Geralmente eu vou fazer essas perguntas, tá? Aí tem uma outra forma de você fazer. Fala, Bob, assinei esse contrato na Caixa e só lembrei de você. Essa cliente comprou no mesmo empreendimento que você conversou comigo e tá super feliz. Aí você pode colocar o print do depoimento da cliente falando que tá feliz. Você pode mandar uma foto. E isso é bem legal, né? Porque você tá ali com a prova social, lembra dos gatilhos mentais que a gente fala sempre. E aí você vai e retoma, né? Manda a foto e diz bem assim: agora me diz uma coisa, Bob. Depois da explicação que eu te dei, foi realmente aquele empreendimento que fez o seu coração bater mais forte? Ele realmente faz sentido você comprar pra morar? Você comprar pra investir? É o que o seu coração realmente diz que faz sentido pra você? Pergunta. Porque aí, se você disser: fulano, você ainda quer comprar aquele empreendimento? É sim ou não? Agora, se você toca na emoção, se você realmente pergunta, se você realmente mostra que você está preocupado com ele, com o que ele sente, aí faz toda a diferença. Uma outra forma de follow-up, vai anotando tudo aí, pelo amor de Jesus Christ. Fala, Bob, ó, fiz um vídeo explicando a utilização do FGTS na compra do seu imóvel. Aí você vai pegar um assunto que faça sentido. Não vai colocar uma coisa de FGTS que não tem nada a ver com esse cliente. Se esse cliente for concursado e não tiver FGTS, tá? Faz vídeos de vários conteúdos para você conseguir abranger vários e vários clientes, tá? E como a gente conversou na semana passada, e eu sei que pelo WhatsApp nem sempre conseguimos sanar todas as dúvidas, volta aqui para retomarmos sua orientação. Como é que tá essa busca? Teve algum empreendimento que você viu nesse meio tempo que você se apaixonou? Olha eu aí com a pergunta retomando. Tem clientes que passam um tempão sem falar com a gente fica conversando com ele e ele não responde, a gente fica ali meio que num monólogo, né, fazendo follow-up, ele não responde. Mas se você fizer dessa forma, mandando um conteúdo e fazendo uma pergunta no final, experimente.
Experimente e me diga o resultado. Uma outra forma de fazer follow-up. Lu, acabei de lembrar de você. Fui na obra do empreendimento X, Y, Z e lembrei de você na hora. Pois foi a partir dele que a gente começou a conversar, né? Agora me tira uma dúvida, Lu. O Verde Vida, tô colocando aqui o empreendimento, né? O Verde Vida, foi realmente ele que balançou seu coração? Foi realmente ele que você diz assim, Yasmin, faz sentido pra mim? Que aí ela vai te responder. Se não for, é a hora de você entender o que ela não curtiu naquele empreendimento que tá fazendo com que ela continue essa busca com outro profissional, com outras construtoras, com um imóvel usado, continuar buscando, né? Você precisa entender, porque às vezes o cliente não te diz, às vezes o cliente não te explana, ele fica com vergonha, às vezes ele acha que você não tem outra coisa, e você precisa tomar as rédeas do seu atendimento e fazer com que esse cliente seja conduzido por você, beleza? Combinado? Bora lá! Listas frias. Quantas pessoas não recebem listas frias? Da imobiliária, da construtora, e muita gente não sabe como trabalhar. Mas se você chega para um cliente e diz bem assim, oi fulano, eu vi aqui que tem um número seu que você se cadastrou em algum momento aqui na imobiliária, você ainda tem interesse? Pior coisa que existe. Primeiro que você vê como é que eu já falo, porque é uma situação tão ruim, você toma como um peso ali que você tá incomodando aquele cliente, e aí você diz, você ainda tem interesse? Aí o cliente só tem o quê como resposta? Sim ou não? Você vai ficar no 50%? 50% de chance de receber um sim, 50% de chance de receber um não? Não, gente, faixa preta não fica nessa situação, entre a cruz e a espada. Faixa preta faz a situação dele. Então, quando você chega para um cliente que veio de um outro corretor, que você está fazendo uma lista fria, oi fulano, Yasmin aqui, eu vi que você curtiu o empreendimento Aruana para residência e que você ainda não fechou, mas me conta, o que foi que impactou ali na sua vida que você não conseguiu fazer o seu financiamento? Por qual motivo que você... Mas me conta, por qual motivo foi que você não conseguiu fazer o seu financiamento naquela época? E deixa o cliente responder. Deixa o cliente falar. É diferente. Ele não vai ter sim ou não como resposta. Beleza? Combinado? Uma coisa é certa, né, gente? O cliente que se cadastrou, ele tem um incômodo, ele tem uma necessidade, ele tem um desejo. Não acho que porque ele não comprou, ele não quer comprar. Vai lá e ajuda ele. Vai lá e ajuda ele a entender como é que funciona. Ajuda, gente. Coloca na sua cabeça, se você é um corretor de imóveis, você precisa ajudá-lo. Ajudar todas as pessoas que conversam com você. Cada pessoa que conversa com você é a oportunidade de você ajudar uma família, ajudar uma pessoa a mudar ali a realidade dela. Beleza? Fechado? Yasmin, e o cliente que não pode comprar agora? Aquele cliente que não tem condições, conteúdo. Faz com que esse cliente passe pela jornada de compra dele, lembrando sempre de você, ativa o gatilho mental da familiaridade. Faz como a Coca-Cola. A Coca-Cola bota a pizza lá pra gente lembrar que é gostoso comer com Coca-Cola, que é gostoso estar ali com a família. Coloca uma lasanha, coloca a Coca-Cola ali na frente e faz com que a gente viva uma situação que muitas vezes a gente podia viver com um suco. Gatilho mental da familiaridade, passa na frente do seu cliente várias vezes e faz com que ele lembre que na hora de comprar um imóvel, ele precisa comprar de você. É com você que é seguro, é com você que ele realmente deseja comprar. Porque é assim que a Coca-Cola faz com a gente. Ela cria situações, ela ativa o gatilho mental da familiaridade e você quer comer aquela comida com aquele líquido ali, porque realmente ela criou um desejo em você. Então cria desejo no seu cliente dele comprar de você. É fácil, é simples. Você precisa fazer. É óbvio muitas vezes, né? Tem gente que diz assim, isso daí eu já sabia. Mas tem muita gente que não faz o feijão com arroz, não faz o óbvio. Faça. É muito importante o que você faça. Bora lá. E eu falei que é fácil, né? Mas não é fácil não. Eu me equivoquei, é simples. Fácil não é, gente. Às vezes tem muita gente que diz assim, ser corretor é a coisa mais fácil do mundo, ganhar muito dinheiro. Rapaz, eu sou muito bem paga. Mas não é fácil não, eu utilizei a palavra errada. É simples, mas é determinação, foco. Porque não venha me dizer que é a coisa mais fácil do mundo fazer conteúdo, não, porque não é. Mas quando a gente sabe o caminho, quando a gente sabe como se organizar, como tem que ser feito, a gente vai lá e faz. Então esqueça o fácil aí, que eu botei essa palavra aí e já corrigi. Bora lá. Um outro tipo de follow-up. Anota, tá? Anota tudo. Bob, fiz um vídeo no meu Insta sobre a utilização do FGTS e tem super a ver, né, com o seu processo de compra. Vai que é aquele cliente que quer usar 40, 50 mil de FGTS, 20 mil. Então você começa a retomar muitas vezes um cara que tá ali inseguro se vai utilizar o FGTS dele ou não, se vai comprar ou não, se aquele realmente é um empreendimento para ele. E você retoma com um conteúdo que faz sentido, né, para essa compra. E eu gostaria muito que você assistisse. Posso te mandar agora?
E aí você deixa o cliente responder, né? Posso te mandar agora e você me diz a sua opinião? Você me diz o que é que você achou? E deixa o cliente lhe responder o que é que ele achou daquele vídeo, o que é que aquele vídeo impactou na vida dele. Depois que ele te responder, o que é que você vai fazer? Você vai retomar novamente o contato. Fulano, e aí, como é que tá a busca? Teve algum empreendimento que você curtiu nesse meio tempo? O que foi que impactou para você não ter tomado a decisão naquele momento? Vai que aquele cliente que você conversou há 1 mês, 2 meses, por que ele não comprou? Muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes o cliente não diz naquele primeiro momento. Mas depois, quando ele fica mais tranquilo, você consegue reaver esses motivos. Um outro tipo de follow-up. E as mensagens aqui rolando. Luiz, eu publiquei no meu Instagram um vídeo que descomplica os juros de obra. Eu lembrei de você porque naquela conversa que a gente teve, você me questionou muito sobre os juros de obra. Lembra? E aí você mostra para o cliente que você lembra do contato dele, que ele é importante para você. E aí você diz assim, eu gostaria que você assistisse. Posso te enviar e você me diz o que é que você achou? Aí o cliente vai dar a opinião dele e você vai retomar o contato, como eu já expliquei anteriormente. Agora, gente, quando eu falo que você precisa mandar conteúdo, quando eu falo que você tem essa arma na sua mão, você precisa criar um jardim top, um jardim foda. Yasmin, que porra é jardim? Jardim, na minha analogia aqui, é a sua rede social, a sua vitrine repleta de pólen para as borboletas. As borboletas são os nossos clientes. Então, os nossos clientes vão nos encontrar no Instagram, eles precisam ter um conteúdo muito bom lá dentro para que ele fique preso, para que ele se envolva e ele queira comprar de você. E para que você tenha bagagem para conseguir falar com esse cliente, para você conseguir fazer follow-up com esse cliente. Então, é muito importante que você tenha conteúdo, porque a partir desse conteúdo que você tem ali armazenado, você vai conseguir fazer vários follow-ups com seus clientes. De várias formas, com várias objeções aniquiladas, com várias situações ali explicadas, vários problemas que você faz com que o cliente resolva com o conteúdo, com a sua experiência. Então, onde você explica tudo sobre a compra do seu imóvel, você tem ali uma vitrine que o cliente vai ficar envolvido e vai preferir comprar de você do que de um corretor que só tem foto de empreendimento, um corretor que não ajuda nada, que não é útil. Beleza? Então, deixei aqui alguns tipos de conteúdo que você pode fazer lá no seu Instagram. Como escolher o imóvel que você deve comprar, a utilização do FGTS na compra do meu primeiro imóvel, Minha Casa Minha Vida, que no caso agora é Casa Verde e Amarela, né? Eu sempre troco os nomes porque é difícil de se acostumar, mas é Casa Verde e Amarela e tudo o que você precisa saber, como comprar meu imóvel, qual a entrada eu preciso ter para comprar meu imóvel, a diferença de um imóvel pronto e um imóvel na planta, os cuidados na hora de buscar um imóvel, o impacto de sair do aluguel na sua vida financeira. São vários e vários conteúdos que você tem, que você precisa aprender a analisar o seu dia a dia e dizer, isso aqui é importante o meu cliente saber, isso aqui é importante o meu cliente saber, e vai lá e faz. Tá? Uma vez por dia, gente, vocês precisam bloquear a agenda de vocês para fazer follow-up. Eu costumo solicitar que sejam feitos 20 follow-ups por dia, tanto para os meus alunos do método CFP, no desafio 10K, né? Fazer com que os meus corretores de fato criem uma rotina, criem uma disciplina para gerar os 10K no mês, e os meus corretores aqui na imobiliária, tá? A gente precisa organizar a parada, a gente precisa ter disciplina. Beleza? Combinado? Organize-se. Façam registros, tenha CRM, tenha planilha, tenha o que for necessário para fazer com que você saiba com quem que você está falando dia a dia, com quais as pessoas que você precisa falar amanhã, com quais as pessoas que você vai precisar falar daqui a uma semana. Você precisa ter isso muito bem definido, porque isso profissionaliza você. Isso faz com que você seja realmente um profissional que o cliente percebe que se preocupa com ele, tá? E eu vou colocar aqui a história da minha aluna, né, Vitória. Deixa eu colocar aqui, porque vai ser muito importante o depoimento dela, para vocês entenderem uma pessoa que estava numa situação muito complexa, bem complicada, tomou as rédeas da vida e fez acontecer. Bora lá. Assista essa história. Muito importante. Você faturou nesses últimos meses mais de 10 mil reais com a... Deixa eu ver aqui... Com a metodologia do corretor faixa preta, sim ou não? Com certeza. Você conseguia atender seus clientes? Como era? Você falava com eles, eles não respondiam? O que era que acontecia que você não se sentia apto o suficiente para isso? Eu não me sentia apta porque eu era muito dependente do meu gerente. Então, sim. eu falava com, por exemplo, fazia um anúncio,
Ia lá, conversava com o cliente, o básico, tinha muitas coisas, eu ia perguntando pra ele, falava isso aqui, ele respondia, eu respondia o cliente. Então era basicamente ele que falava com o meu cliente, só que eu digitava, né? Era basicamente isso. E aí quando eu marcava com o cliente, eu ficava super nervosa, porque ele tinha um costume de atrasar. Então, às vezes eu marcava com o cliente e ele não chegava, e eu ficava, meu Deus do céu, o cliente vai chegar e ele não tá aqui pra fazer atendimento. Então, todo o atendimento era um sofrimento, um estresse, eu já perdi venda por causa disso, o cliente está aprovado, está tudo certinho, só ir lá atender, só mostrar o imóvel pronto e marcar com o meu gestor, né, com o meu gerente, e ele não ir, esquecer, porque é muita coisa, eu entendo. Mas essa dependência dele me desmotivou total, porque... É você entregar o seu resultado nas mãos de outra pessoa e o entusiasmo de fazer uma venda para você não vai ser o mesmo entusiasmo de você fazer a sua venda, né? Os motivos são diferentes, né? Exatamente. E eu não sentia mérito meu. Eu vendi porque ele estava comigo na mesa, porque se fosse só eu, não ia vender. Sim. Então, era muita dependência e isso é horrível, né? Horrível, porque eu sempre, tipo, antes dos 18, eu ficava, quero fazer 18, não fazer minhas coisas, no médico sozinha, fazer isso sozinha, não sei o que sozinha. Aí quando eu arrumo uma profissão que eu acho que vai ser legal, fico totalmente dependente. Aí eu falei, meu Deus, que merda é essa? Cara, uma das coisas que eu vejo em você, Vi, e que eu costumo dizer que o sucesso deixa rastros, é a sua disciplina. Você é muito disciplinada, você vai lá e faz. Qual é o impacto que está tendo na sua vida você ter esse posicionamento faixa preta nas redes sociais? Como que isso está ajudando você nas suas vendas? E qual o impacto de você ter essa disciplina de utilizar o posicionamento faixa preta nas redes sociais? O que é que resultou? Quando eu comecei a fazer, né, eu estava com o seguinte pensamento. Eu vou começar a deixar meu Instagram bonitinho, porque quando eu começar a fazer tráfego pago, quando eu começar a fazer anúncios, aí eu invisto, né, em anúncio, e aí sim eu vou começar a aplicar o que a Yasmin está me ensinando e está me acompanhando. Só que foi o oposto, completamente. Eu comecei a postar conteúdos, comecei a falar, comecei a me mostrar mais vídeos, e aí a galera que me conhecia, amigos, família, pessoas que até não me conheciam pessoalmente, mas estava lá no Insta por algum motivo, começou a ver aquilo e às vezes entrava em contato comigo para tirar uma dúvida, aí indo conversando, quando via que a pessoa conseguia comprar. Por exemplo, os clientes que vieram de Insta foram vendas que já está fechada, os clientes não enrolavam para mandar documentação. Eu falava sobre tal coisa, era aquilo e ponto, acabou. Outro corretor falava alguma coisa, eles já não acreditavam no outro corretor. Então, eu tive uma credibilidade nossa, gente, mas eu acho que é exatamente o que eu senti quando eu entrei no seu perfil há um tempo atrás. Eu olhei, eu senti um pouquinho da sensação que talvez meus clientes sentem quando eu entro no Instagram, quando eu entrei no seu Instagram lá atrás. Então eu falei, esse negócio dá certo, eu vou ter que estudar mais, me dedicar mais, porque tá dando certo. Na primeira turma, só que eu não conseguia entrar. Aí na segunda, eu falei, não, tem que entrar, dei meu jeito, meus pulos e consegui entrar. Que jeito foi esse? Conta aí pra galera o que foi que você fez. Não entendi, fala de novo. Que jeito foi esse que você deu? Eu já sei o que foi, mas me conte aí pra galera. Então, eu tinha o dinheiro, uma parte, mas aí não tinha outra, né? Eu fiquei implorando pro meu pai, pai, por favor, me empresta o seu cartão. Aí ele, menina, esses negócios de internet, só quer pegar o dinheiro, você não sei o quê. Eu falei, pai, por favor, fiquei enchendo um pouco dele. E meu pai é uma manteiguinha, né? Eu faço as coisas com jeitinho, ele faz. Aí ele me emprestou o cartão dele. Só que ciente de que eu não ia conseguir arcar, né? Ele duvidou, né, Vi? Ele duvidou, ele falou, nada a ver esse negócio aí de internet, alguém vai te ensinar essa corretora, tipo, nada a ver, não tem nada a ver esse negócio, você tem que fazer anúncio e vai indo, e aí quando vai você falar, mas vai dar resultado, só que eu não sentia isso, né? Aí eu entrei no curso, e antes mesmo de eu entrar no curso, já tinha algumas aulas suas que eu via, prestava atenção, né? E aí já comecei a fazer um pouquinho antes de comprar o curso. E você pagou a ele? Ele pediu pra me ensinar umas coisas pra ele, como postar
por cima. Mas quando ele falou isso, nossa, esse negócio da Yasmin tá dando certo, né? Nossa, Ai, até eu gostei, porque ele tava achando que eu era uma picareta. Graças a Deus a gente conseguiu juntas provar ele que eu não sou uma picareta. pelo contrário, se ele soubesse da onde que você me tirou, ele ia, sei lá, entrar em contato com você e te agradecer, porque eu tava muito mal, assim, tava mal mesmo, tipo, decepcionada comigo mesma, em questão da carreira, nossa, tava mal pra caramba. Porque tem muita Mas gente, agora... né, Vi, que fala, você trabalha numa baita construtora, eu conheço a construtora que você trabalha, e tem muita gente que acha que basta tirar o Cresce e basta trabalhar numa construtora top, que você simplesmente vai vender. É assim? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem que ter um posicionamento, não tem que ter um diferencial, senão não dá certo. Senão a gente te trata como qualquer um corretor, e ele vai falar com 30 corretores ao mesmo tempo e você vai perder aquela venda, porque entre vários corretores, até você não sabe como que está sendo negociado, se o cliente confia em você, está falando somente com você, ele vai na sua, a venda é sua. Não É tem diferente, né, Vi? Vi? Gente, eu amo ver os atendimentos ver os depoimentos dos meus corretores. Eu amo, eu fico apaixonada. E com a Vi não é diferente, né? A Vitória é muito dedicada, é muito esforçada. E ela tava numa situação já bem complicada de achar que nada dava certo na vida dela, porque ela precisava ficar dependendo de gestor o tempo todo. E graças a Deus, graças aí ao método CFP e o seu empenho, o seu comprometimento, ela conseguiu, ela tem aí uma recorrência muito faixa preta, ela recebeu agora o troféu dela e eu fico muito, muito, muito feliz. Enfim, né? Bora lá, chegamos ao fim dessa aula. Muita gente tá me perguntando sobre o método CFP. Na segunda-feira eu vou abrir as inscrições. Na segunda-feira eu vou fazer um vídeo explicando tudo o que é o método CFP, como que ele é conduzido, quais são as aulas, os módulos que tem. E você vai decidir se você realmente quer continuar do jeito que você tá, ou se você realmente quer segurar as rédeas da sua vida, quer ser um profissional comprometido, um profissional que sai do amadorismo e vai para o alto impacto, vai para a faixa preta e decide faturar aí mais de 10 mil reais no mês. Beleza? Então, para quem tá decidido, para quem já entendeu que já deu, já basta, que quer mudar 2021, porque a gente tá aí no segundo semestre de 2021 e a gente tem meses aí para mudar a nossa história, mudar a nossa carreira e mudar a nossa vida. Fica ligado na segunda-feira que eu vou abrir as inscrições e eu conto com você na próxima turma. Combinado? Um cheiro, coloca aqui embaixo o que é que você achou dessa aula, coloque em prática, que é fundamental, não basta saber, tem que praticar. E manda para os seus amigos, manda para a galera da imobiliária, para os grupos, porque você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você convive com pessoas que não estudam, que não faturam, você vai tender a não faturar. Se você tá ali no caminho com pessoas que estão seguindo o mesmo trajeto que você, que estão estudando, estão se dedicando, você vai tender aí a chegar nos 10k no mês. Combinado? Printa essa aula, me marca lá no Instagram, nos stories, marca lá o Corretor Faixa Preta, que eu quero conhecer você, eu quero saber quem foi que assistiu essa aula que deu muito trabalho, mas que eu tô aqui com a minha faixa preta, o meu comprometimento em ajudar você e compartilhar tudo que eu sei, tudo que deu certo pra mim e vem dando até hoje, pra que realmente você consiga atingir aí a marca dos 10 mil reais no mês. Um cheiro e até segunda. Até segunda que eu espero você do lado de cá.